Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Irmãos, nós hoje vamos dar seguimento ao tema que falámos o domingo passado, e no domingo passado falámos sobre a Páscoa. E vimos o quê? Quem é que se recorda o que é que falámos sobre a Páscoa? Falámos sobre o mistério revelado. Porque a Páscoa, ela de alguma forma é algo que é conhecido de todas as pessoas, mas nem todas as pessoas percebem e sabem o que é realmente a Páscoa. E nós falámos e vimos que a Páscoa é a manifestação do mistério que estava oculto. Lembram-se, nós falámos em Colossenses 1, 27, diz que o mistério que estava oculto, Deus revelou aos seus santos. E qual é o mistério? O mistério é que a Páscoa, ela não é só uma celebração de algo que já aconteceu, e estou-me a referir à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é o que nós celebramos na Páscoa, certo? Mas a Páscoa é mais do que uma celebração de algo que já aconteceu, é a celebração de algo que ainda vai acontecer. E o que é que ainda vai acontecer segundo as Escrituras? A nossa ressurreição. A Bíblia diz que, assim como Jesus ressuscitou, todos os que creem em Jesus também ressuscitarão na sua vinda. Ok? Lembram-se, vimos vários versículos sobre isso e os irmãos entenderam e perceberam que há algo relativo à Páscoa que ainda nós esperamos, que é a ressurreição dos mortos. Mas vimos que há ainda um terceiro aspecto, que é que a Páscoa não é só a celebração daquilo que já aconteceu, não é a celebração só daquilo que ainda vai acontecer, a Páscoa é a celebração de algo que está a acontecer hoje. E que Deus quer que aconteça hoje na tua vida. E estou a falar do quê? Do poder da ressurreição. Da presença do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, hoje. A ação de Deus, a ação do poder de Deus, a ação do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, diz a Bíblia que já está em ti, e a ação desse Espírito em ti, nós chamamos a manifestação da ressurreição, do poder da ressurreição do Senhor Jesus em nós. Então nós percebemos que a Páscoa, ela tem três dimensões. Primeira, o que já aconteceu. Segundo, o que vai acontecer. Terceiro, o que pode acontecer hoje. Que é tu manifestares o quê? A ressurreição na vida daqueles que estão à tua volta e na tua própria vida. Então hoje o que é que nós vamos falar? Vamos falar sobre como manifestar então o poder da ressurreição. Se o poder da ressurreição está em mim, então como é que eu posso manifestar esse poder da ressurreição? E o que é que a manifestação do poder da ressurreição implica? E quais são os sinais dessa manifestação na minha vida? Ok? Então, em João nós percebemos que há um poder que todo o que crê recebe. Vamos ler. João, capítulo 1, e vamos ler o verso 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está a falar de quem? De Jesus. Veio para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus, o povo de Israel. Lembram-se que ele disse àquela mulher cirofenícia que lhe pediu para expulsar um demónio da filha? O que é que Jesus disse? Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Porque eu vim para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele é um Messias judeu. Ele veio cumprir as promessas dadas a quem? Ao povo judeu. A Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas a Bíblia diz o quê? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então aqui, porque os judeus não receberam Jesus, o que é que Deus fez? Ele estendeu a salvação para todos. Ele estabeleceu o quê? A graça de Deus para todos. E por isso no verso a seguir diz o quê? Mas a todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder. Aleluia. O poder. A palavra aqui grega é dinamos. É a palavra grega que deu origem à palavra portuguesa dinamite. É a mesma palavra. Deu-lhes dinamos, deu-lhes poder, deu-lhes dinamite. Já viram? Deu-lhes poder para quê? Para serem feitos filhos de Deus.
A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, aqui nós percebemos já que Deus preparou um poder, dínamos, para todos os que receberem Jesus. Esse poder que te vai ajudar a ser filho de Deus, a viver como um filho de Deus, a efetuar mudanças na tua vida, de acordo com a palavra de Deus, esse poder, a Bíblia chama o poder da ressurreição. Foi o poder que Jesus conquistou para ti e para mim, aonde? Na Páscoa. Quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou em meu e em teu lugar. Algumas pessoas pensam que Jesus morreu por elas, na cruz. Mas não sabem que Jesus não só morreu por elas, Jesus também ressuscitou por elas. Entendem o que eu estou a dizer, meus queridos? Então, a pergunta hoje é, se eu já recebi Jesus, e se a Bíblia diz que quem já recebeu Jesus tem o poder de ser feito, poder de efetuar mudanças, a pergunta é, será que esse poder já está em mim? Será que ele já está a operar em mim? Ou será que esse poder está adormecido? Será que esse poder está adormecido? Porque a Bíblia diz que todos os que o receberam deu-lhes o poder. Está lá escrito, ok? Agora, a pergunta é essa. Agora, é interessante, eu estive a ver, mas a todos quando receberam deu-lhes poder. A definição de poder é a capacidade de alguém efetuar mudanças. Então quer dizer que se eu já tenho o poder em mim, da ressurreição, então mudanças têm que acontecer na minha vida. Amém. E mais, não só na minha vida, mas na minha vida e através da minha vida, na vida dos outros. Amém. Porque poder é o quê? Segundo a definição, capacidade de alguém efetuar mudanças. Transformações é alguma coisa. É a habilidade presente em alguém de controlar, dominar e alterar alguma coisa. Se Deus já nos deu o poder de ser feito filho, então quer dizer que em ti já existe o poder, a capacidade, o controlo, o domínio para que Cristo seja manifesto em ti. Para que a tua vida seja moldada como o barro nas mãos do oleiro. Moldada à palavra de Deus. Então, é muito importante nós percebermos isso. Que a primeira implicação do poder da ressurreição em nós não é os milagres só, as curas, os sinais, os prodígios, mas a primeira manifestação do poder da ressurreição em nós é a transformação do meu caráter. Amém. É a transformação do meu eu, amém, dos meus desejos, dos meus pensamentos, das minhas vontades. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmãos? Então, com isto em mente, vamos dar continuidade, porque o poder, especificamente, é para tu seres feito filho de Deus. E olha que ser feito filho de Deus é algo maravilhoso. Jesus veio para nos ensinar como é viver um filho de Deus. O que é que o filho de Deus faz? O que é que o filho de Deus, como é que o filho de Deus reage às circunstâncias, aos problemas? Ele foi o nosso modelo. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então não olhes para mim, meu querido. Não olhes para mim, porque eu falho. Eu falho. Não olhes para o teu irmão, porque ele também falha. Os nossos olhos devem estar em Jesus. E se calhar tu estás aqui hoje e já sofreste muito na tua vida, porque puseste os teus olhos nos homens. Puseste os teus olhos até nos irmãos da igreja. Puseste os teus olhos até em pastores de igreja, líderes. E isso gerou em ti alguma frustração, algum tipo de ofensa. E por causa disso, alguns até acabam por deixar de congregar, deixar de cultuar a Deus. São cristãos, amam a Deus, têm a sua fé em Deus, mas deixaram de congregar. Deixaram de cultuar a Deus em comunidade. Porquê? Porque puseram os seus olhos nos homens. Não ponhas o teu olho no homem, meu querido. Os homens falham. Mas coloca os teus olhos em quem? Em Jesus. Aleluia. Porquê? Porque Ele é o nosso modelo.
Então o que é que a Bíblia diz? Este poder ou a capacidade, esta capacidade é a habilidade de efetuar mudanças, é aplicada à nossa natureza. Caráter e vida, de forma a vivermos, agirmos e sermos transformados em filhos de Deus. Por isso é que os cristãos na igreja em Tessalónica, primeira igreja, Antioquia, perdão, a primeira vez que o termo cristão foi empregue, não foi pela igreja. A igreja não se auto-intitulou cristã, não. A palavra cristão foi o mundo, as pessoas que não eram cristãos, que não eram discípulos de Jesus, quando olharam para a igreja, olharam lá em Antioquia para a igreja, eles disseram o quê? Ali estão os cristãos. E sabes o que é que significa a palavra cristão? Igual a Cristo. Aquele que revela Cristo. Então, hoje nós temos que fazer esta pergunta. Será que o meu cristianismo é revelador de Cristo? Será que o poder da ressurreição manifesta hoje na minha vida? Ou será que está adormecido? Será que eu sou um cristão agente secreto? Sabem que há alguns cristãos que são 007. É verdade. Eles são cristãos, mas ninguém sabe que eles são cristãos. Eu já conheci alguns assim, irmão. Depois de algum tempo de conviver com eles, um dia eu descobri e eles disseram, também és. Epá, não reparei nada. Porque, irmãos, alguns cristãos parece que são agentes secretos. As suas atitudes, palavras, forma de falar, de agir, parece que é igual a do mundo. Não sejas um cristão 007. Ser um cristão verdadeiro, um cristão que realmente manifesta o caráter e o poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, neste sentido, olha o que é que Paulo nos diz em Romanos 8:11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então quer dizer que o Espírito que operará a ressurreição dos mortos quando o Senhor Jesus vier, é o mesmo Espírito que operou a ressurreição dos mortos de Jesus há 2000 anos. Só que o que Paulo nos está a revelar aqui é que esse Espírito já habita em nós e já pode agir em nós, vivificando o teu corpo mortal. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, esta é hoje a mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós, que é como manifestar esse poder em nós. Como transbordar desse poder. Sabe, meus queridos, não sei se já vos aconteceu alguém chegar ao pé de vocês e dizer assim: epá, tu és alguém especial, tu tens alguma coisa, eu não sei explicar, pá, mas eu quando estou ao pé de ti sinto-me bem. Alguns até, quando por algum motivo descobrem que tu és um cristão, as pessoas até dizem assim: epá, eu me parecia que tu eras um cristão. Porquê, irmãos? Porque há algo em nós. E o que é? O que é? O Espírito Santo. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Irmão, se Ele está em ti, meu querido, a tua vida não pode continuar a mesma. Tem que haver mudanças. Tu tens que impactar a tua vida e a vida daqueles que estão à tua volta. Não tem como, irmão. Se o Deus Criador do Universo habita em ti, meu querido, a tua casa não pode ficar igual. Por isso é que Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Porquê? Porque se tu crês em Jesus, o poder da ressurreição vai se manifestar aonde? Na tua casa. E o que é que vai acontecer à tua casa? Vai ser salva. Então, não sejas um cristão 007, irmão. Seja um cristão verdadeiro, um cristão que realmente assume a sua identidade e que deixa Deus manifestar-se através de si. Amém. Amém, meu querido. Porque o que é ser cristão? Igual a Cristo. Glória a Deus. Então, irmão, este é o poder que todo aquele que já recebeu Jesus tem, o poder da ressurreição. Ok? Então, com isto em mente, com esta introdução em mente, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer esta pergunta que é: ok, já percebi que há o poder da ressurreição. Já percebi as implicações disso. Mudança.
Mas porquê que então existem crentes que ainda não manifestam o poder da ressurreição? O que é que vocês acham? Acham que existem ou não crentes que não manifestam o poder da ressurreição? Existem ou não existem crentes que são agentes secretos? Existe, não existe? Aqui não, nesta igreja não, foi não? Mas nas outras há, não é? Ok? Não é verdade? Agora, olha ali. Porque assim como o corpo necessita de ser exercitado, é verdade, não é? Hoje em dia fala-se muito do exercício físico, que é igual à saúde, não é? Assim como o corpo precisa de ser exercitado, assim como a mente precisa de ser exercitada, verdade ou mentira? Uma pessoa que exercita a mente, por exemplo, lendo, fazendo cálculos, memorizando, tem menos riscos de sofrer no futuro Alzheimer, que é uma degeneração do cérebro, da cabeça, dos neurónios, ok? O teu espírito, a vida de Deus em ti, também necessita de ser exercitado. Então, porquê que alguns cristãos não manifestam o poder da ressurreição? Resposta: esse poder até está lá. Só que não está aqui exercitado. Assim como uma pessoa, por exemplo, se não fizer exercício, vai ficar com o seu corpo doente, o seu corpo obeso. Assim como uma pessoa que não estudou, que não desenvolve a sua mente fica cauterizada, fica embrutecida. Assim também, irmãos, se o teu espírito não está a ser exercitado, tu vais ser alguém com o espírito atrofiado. E o que é um espírito atrofiado? É um espírito que não se manifesta, está acamado, está nos cuidados intensivos, está a receber soro. E tu não sabes, tu dizes: ai pastor, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir à igreja, ore por mim pastor. Tu não sabes, mas o teu espírito está em coma. E hoje o Espírito Santo quer o quê? Vivificar o teu espírito. O que é que o Espírito Santo quer fazer? Te tirar dos cuidados intensivos. E quer fazer com que tu possas assumir a tua identidade como verdadeiro cristão. Amém, meus queridos? Fecha os teus olhos aí onde tu estás e diz ao Senhor: Pai, Senhor, ensina-me, Pai. Fala comigo, Senhor. Eu não quero, ó Deus, ter o meu espírito atrofiado. Eu quero, assim como o meu corpo e a minha mente estão exercitados, eu quero que o meu espírito também seja exercitado. Ensina-me como exercitar o meu espírito. Vamos abrir a Bíblia agora em Gálatas. Gálatas 4. Abre a tua Bíblia em Gálatas. Gálatas 4 nos diz algo muito interessante. Olha o que é que diz a Bíblia. Gálatas 4. Antes de Efésios, vem a carta de Paulo aos Gálatas. E no capítulo 4, vamos ler o verso 1. Diz assim, eu vou ler. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também és herdeiro de Deus. Aleluia. Irmãos, o que é que Paulo está aqui a falar? Paulo está a explicar porque é que existem alguns cristãos que são ainda bebés espirituais. Paulo está a dizer assim, olha, assim como o herdeiro, quando ele é menor de idade, ele é herdeiro, mas ele não pode usufruir da herança. Porque ele não tem maturidade para quê? Para comprar, para negociar. Então o que é que o menor precisa? De um tutor. Quem é o tutor? É um adulto que vai o quê? Gerir os bens do menor até que ele atinja a maior idade. Agora,
O que Paulo está a dizer é que o herdeiro, enquanto é menor, em nada difere do escravo. Quem é o escravo? O escravo é alguém que não tem nada, até a sua vida não é dele, não é? O escravo é alguém que até a sua vida pertence a alguém. Paulo está a revelar aqui algo muito importante, irmãos. Porque o que Paulo está a dizer é que se tu ainda és menor espiritualmente, ainda és um bebê espiritual, e a palavra grega é népios, se tu ainda és népios e ainda não és o uios é filho maduro, filho adulto, se tu ainda és népios, então a tua vida ainda é como um escravo. Estão a entender o que eu estou a dizer? Tu já és herdeiro de Deus. Tu já tens acesso às bênçãos de Deus, à vida de Deus, ao poder da ressurreição, para fazer mudanças na tua vida. Mas como és um népios, então tu vives como um escravo. Tu oras e a coisa não acontece, nada avança na tua vida. Porquê? Não é que tu não sejas salvo, não é que Deus não esteja na tua vida. A questão é que tu ainda és um bebê. Entendes o que eu estou a dizer? Então, a palavra de Deus diz assim, olha, o herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo. Então, irmãos, tu precisas e eu de exercitar o nosso espírito, desenvolver o nosso espírito, para que o nosso espírito se torne o quê? Uios, um filho maduro. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, estamos a perceber aqui, então, porque que alguns não manifestam. Primeiro, não manifestam porque esse espírito está atrofiado, porque o poder de Deus está atrofiado. Segundo, porque são bebés espirituais. Ainda não conhecem a palavra. Ainda não conhecem a herança que Deus tem para as suas vidas. Ainda vivem aonde? Nas trevas, na ignorância. E o que é que diz Oséias 4:6? Oséias 4:6 diz lá assim: o meu povo, diz o Senhor, está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que isto significa? Irmão, tu até podes ter fé em Deus, mas se não tiveres o conhecimento, tu vais ser destruído. E eu vejo hoje, irmãos, muitos cristãos que amam a Deus, que têm uma fé verdadeira, mas que vivem como escravos. Porquê que vivem como escravos? Porque ainda são bebés espirituais. E o que é que um bebê faz, irmão? Quem é que aqui é pai já? Há alguns pais aqui, não é? Irmão, quando os vossos filhos eram bebés, o que é que eles faziam? Duas coisas. Choravam e faziam cocô. Irmãos, os meus filhos faziam tanto cocô, eu não sei como é que era possível. Irmãos, eu gastei tanto dinheiro em fraldas, irmão. Agora vamos aplicar isto à vida cristã. Há muito cristão hoje que aquilo que ele mais faz, espiritualmente falando, é chorar. Dão lá um exemplo de um cristão que está sempre a chorar. É o cristão quê? Ai, Senhor, a minha vida! Ai, a minha vida não avança, Senhor, eu sou tão infeliz, Senhor. Eu não sei se tu existes porque isto está tão difícil, Senhor. É o crente que bebê, só chora. E o bebê faz mais o quê? Irmão, um novo convertido, um bebê espiritual, irmão, às vezes faz com cada... Ai, irmão, às vezes eu vejo lá no Triste Book algumas coisas, irmão. Já ouviram falar do Triste Book? Irmãos, só a graça. A gente até diz assim, como é que é possível? O irmão é cristão, já é crente há 30 anos. E como é que ele pode fazer uma coisa desta? Qual é o sintoma que estamos aqui a falar? É bebê. Estão a ver o que eu estou a dizer, irmão? Então, depois o pastor tem que ir lá, mudar a fraldinha, pôr o cremezinho, pôr o alibute, para não fazer ferida. Não é? É verdade, irmãos. Estão a entender o que eu estou a dizer? Irmãos, isto é muito sério o que eu estou a dizer. Porque se tu ainda és um bebê espiritual, então existe muita coisa na tua vida que devia estar dentro da fralda. E isso começa com as tuas palavras, com a tua forma de falar, irmãos. Sabes como é que eu sei que um cristão é maduro ou não? Ouve-o falar 5 minutos. E tu vais perceber logo se ele é um népios ou se ele é um uios. Quem é que concorda comigo? Não é verdade?
Então, meus irmãos, vamos abrir aqui outro texto interessante. João 5. Vamos abrir. João capítulo 5. Olha lá. João 5, irmãos, é uma palavra de Deus muito interessante e que muita gente não entende. Até teólogos não entendem isto. Irmão, quando eu estudei no seminário, esta era uma passagem polémica. João capítulo 5, 1 a 9. Vamos ler. João 5, 1 a 9. Diz assim. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, é um facto, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tanque de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ok? Pois a Bíblia diz que havia lá um homem enfermo, já há 38 anos que estava doente, paralítico, e a Bíblia diz que Jesus o curou, certo? Porque ele é o quê? O manancial de águas vivas, certo? Agora, vamos voltar atrás a esta passagem polémica. Porquê? Porque alguns teólogos dizem, mas isto é misticismo. Uma água que agitava e curava, um anjo que descia. Não, isso é história, isso era uma lenda. Agora, a lenda era forte, porque aquilo estava cheio de coxos, de cegos e de paralíticos. Muitos não sabem, irmão, mas a glória de Deus estava lá, no templo. Jesus disse, esta é a casa do meu Pai. A glória de Deus estava lá. E alguns não sabem, mas a água que alimentava o templo vinha do tanque de Betesda. Então a glória de Deus também estava ali. Por isso havia provavelmente algo sobrenatural que mostrava que a glória de Deus estava ali em Jerusalém, que era essa. A água agitava e alguém entrava e era curado. Era um facto. Agora, o que é que isto significa hoje, espiritualmente? Significa o tanque, aquele tanque de água, significa o quê? O teu espírito e o meu espírito. Porque uma das representações do espírito na Bíblia é as águas. Certo? As águas é uma representação do espírito. Tanto do Espírito Santo como do teu espírito. Agora, a Bíblia diz que o tanque estava parado. E quando vinha um anjo e agitava as águas, o que é que acontecia? O primeiro a entrar era curado. Então, irmãos, o que é que isto significa espiritualmente? Presta atenção no que eu te estou a dizer. O teu e o meu espírito são como aquele tanque. Enquanto ele estiver parado, não acontece nada. Diz comigo. Enquanto o meu espírito estiver parado, nada acontece. Como as águas do tanque. Mas uma vez que o meu espírito é agitado, o que é que acontece? O milagre acontece. Certo? A cura acontece. A transformação acontece. A mudança acontece. O cego passava a ver. O coxo passava a andar. Agora, irmãos, o teu espírito é como aquele tanque, irmão. O que é que tu precisas de fazer? Tu precisas de aprender a agitar as águas. E sabes o que é que Deus quer hoje, esta manhã? É que o teu espírito não seja um reservatório de água, mas que o teu espírito seja um jacuzzi. Quem é que já esteve num jacuzzi? Vida boa, hein, irmão? Quem é que já esteve no jacuzzi? Levanta lá o braço só para ver quem é que já esteve no jacuzzi. É lá, glória a Deus, eu também já estive no jacuzzi. Irmão, quando nós estamos lá no jacuzzi, está calminha a água, né? De repente carregamos no botão on. O que é que acontece com a água? O que é que acontece com a água, Elias? E o Elias fica, como é que ficas, Elias? Não é? Irmãos, tu precisas de aprender a ligar o teu espírito, precisas de agitar as águas do teu espírito.
Tu precisas que o poder da ressurreição que já habita em ti se manifeste, porque Romanos diz lá que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos já está em ti. Tu precisas é de acionar esse poder para que esse poder opere mudanças na tua vida. Mudanças no teu casamento, mudanças na vida dos teus filhos, mudanças na tua saúde, mudanças na tua vida financeira, no teu trabalho, no teu relacionamento com as pessoas que te cercam. Mas existe, irmãos, hoje tanto cristão que o seu espírito, para além de atrofiado, está seco. Está seco, irmão. Não há água. Então hoje, irmão, aquilo que eu te quero ensinar da parte de Deus é: enche o teu coração com a presença de Deus, enche o teu espírito e depois liga ao jacuzzi. Liga-o, deixa-o borbulhar, aprenda a borbulhar, aprenda a fazê-lo mexer. Amém? Glória a Deus. Quantos é que querem aprender a ligar o jacuzzi? Levante o braço. Glória a Deus. Amém. Então vamos aprender como desenvolver o poder da ressurreição. Primeiro, exercitar a vida de Deus em nós é uma ordem do Senhor. Não é opção. O agitar o teu espírito é algo que Deus quer que tu faças hoje. Aquele episódio do tanque lá de Betesda era algo profético. Era algo que apontava para a nova aliança. Certo? Por isso é que Jesus foi lá. Porque Jesus o quis mostrar é que Ele era o tanque. Ele era o tanque. Aquele tanque era apenas o quê? Um símbolo daquilo que Ele era. E Ele está em ti, Ele está em mim. Então, irmão, o que é que o tanque representa? O teu espírito, o meu espírito. O que é que nós precisamos de fazer hoje? Exercitar o nosso espírito. Pôr as águas em movimento. Amém. E isso é uma ordem do Senhor. Olha o que é que diz em 1 Timóteo 4, 7 a 8. Mas não tenha nada a ver, ó Timóteo, né, com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, olha bem o que Paulo está a dizer, Timóteo, para progredires na vida cristã, o que é progredir? Crescer na vida cristã. O que é que tu tens que fazer? Faça sempre exercícios espirituais. Olha lá, exercício. Então quer dizer que há exercícios espirituais. Olha lá a seguir. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. É verdade. O exercício físico faz bem ao coração, faz bem ao nosso corpo, à nossa saúde, ao colesterol, não é verdade? Tem alguma utilidade. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo. Porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Irmão, isto é muito sério. Isto é muito importante. Irmão, isto significa que se tu aprenderes a exercitar o teu espírito, a vida de Deus vai manifestar-se tanto agora como no futuro. No futuro já sabemos como. Na ressurreição dos mortos. Certo? Mas agora. Amém, irmãos, na tua vida. Na tua vida, irmão. Essa tristeza que tem batido à tua porta, ela pode sair se tu aprenderes a exercitar o teu espírito. Entendes o que eu estou a dizer? Então, é uma ordem do Senhor, porque Ele diz o quê? Não ouças lendas pagãs, coisas que andam para aí. Tipo, queres crescer espiritualmente, então faz isto, faz aquilo, dá 100 para ganhares 1000. Isso é lendas pagãs. Olha o que é que diz ali. Não tenhas nada a ver com lendas pagãs e tolas. Para progredires na vida cristã, tu tens que fazer exercícios espirituais. É o que a Bíblia está a dizer. Ok? Então, vamos ver agora 5 exercícios espirituais para tu praticares esta semana. Sabes que nesta igreja há o trabalho de casa. Pois é. Ok? Vamos lá, então. B. Exercícios para desenvolver a vida de Deus em nós. Primeiro, moldar a nossa vida à palavra de Deus. Ok? Muito importante. Irmãos, em primeiro lugar, como é que eu exercito o meu espírito? Quando eu moldo a minha vida à palavra de Deus. Quando eu digo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Como eu vejo a Bíblia não só como um livro, mas como a minha realidade. Como um espelho que mostra quem verdadeiramente eu sou.
Ao fazer isso, eu estou a exercitar o meu espírito, eu estou a agitar as águas. Porquê? Porque eu estou a olhar para a Bíblia e eu estou a apropriar-me daquilo que Deus vê a meu respeito, da minha herança. Amém? Estão comigo? Então, o que é que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 14 a 17? Diz lá que a Escritura, ela é apta, ela é capaz. Para quê? Para te corrigir, para te instruir, não é? Para te ajudar a alcançar o sucesso na tua vida. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e proveitosa. Então, primeiro ponto, como é que eu posso exercitar o meu espírito? Primeiro, a palavra de Deus. Moldar a minha vida à palavra, usar a palavra na minha vida, ler a palavra, meditar na palavra. É muito importante. Lucas 5:5, quem quiser pode abrir, mas eu vou, para não ocupar muito tempo, vou citar a história. A Bíblia diz que Jesus, ele começou a ser apertado pela multidão, em determinada altura ali no lago da Galileia. E Jesus pediu a Pedro para entrar no barco dele, e ele se afastar um bocadinho para ele poder pregar, ensinar a multidão do barco, porque a multidão estava a apertá-lo. Depois de Jesus ter pregado a palavra, a Bíblia diz que Jesus virou-se a Pedro e disse: Pedro, lança as tuas redes agora aqui para o lado direito. E Pedro disse: Senhor, eu tentei pescar toda a noite. Que é quando se deve pescar, não é? Os pescadores pescam quando? À noite, não é na hora do maior sol. E Pedro diz a Jesus: Senhor, eu pesquei toda a noite e não apanhei nem um jaquinzinho. Quem é português sabe o que é que eu estou a falar, o que é um jaquinzinho. Nem um jaquinzinho eu apanhei. E o que é que Jesus disse a Pedro? Lembram-se? Lança as tuas redes agora, aqui, no meio ali na beira da praia. E a Bíblia diz que Pedro disse assim a Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Amém. Sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E o que é que aconteceu, irmão? O que é que aconteceu? A Bíblia diz, irmão, quando ele lançou a rede, os peixes eram tantos e tão grandes que ele não conseguiu. A rede estava-se a rasgar pela tão grande e maravilhosa pesca. Mas o pormenor aqui é sobre a tua palavra. Irmãos, se tu queres ver milagres na tua vida, tu precisas de agir segundo a palavra de Deus. Tu tens que orar assim: sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Estás a entender o que eu estou a dizer? Porque às vezes nós oramos, irmão, dizemos assim: Deus e tal, eu quero isto, eu quero aquilo, olha e tal. E alguns até dizem sim, são um bocadinho mais espirituais, se for da tua vontade e tal. Mas alguns nem dizem isso, dizem logo: eu quero mesmo é isto, Senhor. Não é? Mas como é que nós devemos orar? Sobre a tua palavra. Senhor, tu disseste, então sobre a tua palavra eu recebo pela fé. Amém, irmãos? Estão a entender o que eu estou a dizer? Então como é que eu exercito o meu espírito? Quando eu moldo a minha vida à palavra de Deus. Ok? Olha o que é que diz Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O que é a lei de Moisés? A palavra. Certo? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, irmão, como é que eu exercito o meu espírito? Primeiro, através da palavra de Deus. Agindo segundo a palavra. Orando segundo a palavra. Trazendo a palavra à minha vida, à realidade da minha vida, aos factos da minha vida. Digam lá um facto da tua vida, por exemplo. Um facto. Por exemplo, conta negativo do banco. Isso é um facto, infelizmente, de muita gente. Pois é. Sabem aqueles irmãos que acabam o ordenado e ainda sobra mês? Não é? Alguns acabam o mês e ainda sobra ordenado. Mas alguns é ao contrário, irmãos. Acaba o ordenado e ainda sobra mês. É um facto. Outro facto. A pessoa vai ao médico e o médico diz: olha, o senhor está com diabetes, colesterol alto, está com um problema de saúde. É um facto. O médico tem um exame que mostra o quê? Que é uma realidade, é um facto. Agora, irmãos, olha o que eu te vou dizer agora que é muito importante. Para cada facto da tua vida, Deus já preparou uma verdade.
E essa verdade, ela tem capacidade de mudar o facto. Porque a verdade, quando entra em contacto com o facto, a verdade muda o facto tem que mudar. Por isso é que Paulo diz assim, não olhando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Segundo aos Coríntios 4,18, diz lá, olhando nós para as coisas que não se veem, não para as que se veem, mas as que não se veem. Porquê? Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, irmão, quer dizer que o facto à tua volta, um facto, nós já falámos aqui de alguns, ele vê-se. Mas a Bíblia diz o quê? Não olhes para isso. Põe os teus olhos aonde? No que não se vê. O que é que não se vê? A palavra. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? E quando tu colocas os teus olhos na palavra de Deus e aplicas essa palavra ao teu facto, a Bíblia diz que ele vai mudar. Porque o facto é temporal, mas a verdade é eterna. Então, há factos hoje na tua vida que existem. Nós não somos daquele tipo de igreja, tipo avestruz. Já viram a igreja avestruz? A igreja que ensina as pessoas a meter a cabeça no buraco, não é? E o corpo todo fica de fora. Não é? Do tipo, não tens problema nenhum. Não, a doença não existe. Não existe, não. Ui. Claro que existe. Claro que sim, é consequência do pecado. Mas o que é que a Bíblia diz? Não diz para ignorar o facto. Diz para mudar o facto. Através da verdade. E eu estou-te a ensinar hoje como fazer isso. Primeiro, através da palavra. Então é importante tu ouvires a palavra. Por isso é que é tão importante vir à igreja ao domingo. Porquê? Porque tu vais ouvir a palavra de Deus. E esta palavra está a entrar dentro do teu coração. E um dia, talvez um dia, quando tu menos esperares, Deus vai trazer a palavra para te ajudar numa situação difícil. Entendes o que eu estou a dizer? Então, Josué diz o quê? O que é que Deus diz a Josué? Não te desvies da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Continuando. Segundo, manejar a fé como arma de defesa e de ataque. Primeiro exercício é meditar na palavra. O segundo exercício é usar a fé, desenvolver a fé, combater o bom combate da fé. O que é que Deus diz a Timóteo? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Mas eu pensava que a vida eterna a gente recebia. A Bíblia diz, toma posse. O que é tomar posse? É receber, é ir lá e pegar. Certo? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então, Paulo diz o que a Timóteo? Combate o bom combate da fé. Desenvolve a tua fé. Protege a tua fé. Não vejas qualquer coisa, irmão. Hoje em dia há muitos irmãos que vão ao YouTube, não é? Eu também vou ao YouTube. Mas vão ao YouTube e assistem qualquer tipo de mensagem, nem sabem quem é a pessoa que está a pregar, que igreja é, que doutrina tem, que formação teológica teve. Às vezes, irmãos, há com cada coisa na internet, irmão. Há coisa muito boa. Principalmente o canal da Embaixada Cristã do YouTube, irmão, é uma coisa... Mas há muita coisa, irmão, que não vale nada. Agora, há irmãos que não têm maturidade para perceber o que é bom e mau. Então vão e bebem tudo, comem tudo. E isso vai afetar a sua fé. Pastor, eu agora já não vou dar mais o meu dízimo. Porquê? Porque eu vi um vídeo no YouTube. Meu querido. Pastor, eu vou me divorciar da minha mulher. Então porquê, meu querido? Eu vi um vídeo no YouTube... Estão a entender o que eu estou a dizer, irmãos? Isto é muito sério. Combate o bom combate da fé. Protege a tua fé. Irmão, não vás a qualquer igreja, irmão. Não vás a qualquer, não assistas qualquer coisa. Há coisa boa, mas há coisa que não presta, irmão. Há coisa que não presta. Há coisa que tu, como homem de Deus e mulher de Deus, não és digno de ouvir, de ver. Estão a entender o que eu estou a dizer? Por isso é que Paulo diz, fugir da prostituição, fugir da avareza. Há muita gente, irmão, que infelizmente inverte aquele versículo de Tiago 4,7, que diz lá, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Eles invertem. Eles sujeitam-se ao diabo e fogem de Deus.
sujeita-te a Deus e resiste ao diabo. O que é resistir ao diabo? Irmão, há coisa que tu não podes ver. Irmão, há coisa na televisão que tu não podes ver. Há canais que não interessam. Há as chamadas telenovelas. Já ouviram falar da telenovela? A telenovela, irmão, como diz o nome, é nojo. Às vezes aquilo é nojento. Irmão, agora essa história do género aí. Repara, não há um filme, não há uma novela hoje que não haja lá o casalinho. E é isso que nós vemos em casa e os nossos filhos connosco a ver às vezes, na mesa, a comer, a ver a telenovela. E está lá o João discute com o António. Já não quer você mais. Vou arranjar outro. Meu Deus, meu Pai do céu. Irmão, é ou não é? É ou não é? E não é só com sotaque brasileiro, agora também é em português. E angolano também, hein? Já vi. Com sotaque angolano. Falar. Manal. Não, angolano não tem. Não, angolano não tem. Angolano não. Angolano não. Irmãos. Ouça o que eu estou a dizer. Irmão, combate o bom combate da fé. Protege a tua fé. Protege a fé dos teus filhos. Irmãos, olha para mim. Agora isto é muito sério. Irmão, o teu filho, ele está a semana inteira na escola. E na escola, eu nem vou falar. Porque tu já sabes, nem vou entrar por aí, ok? Ele está na escola, ele recebe as influências piores. Eu já estudei, tu também. Tu sabes o que é que aprendeste na escola e o que é que fizeste na escola. Agora imagina, ele está a semana toda na escola. E no domingo, que é o único dia que ele pode aprender a palavra de Deus e receber uma nova influência, tu ficas em casa a dormir. Ou vais-te levantar e vais passear. Irmão, como é que tu estás a ajudar o teu filho a combater o bom combate da fé? Que os amiguinhos dele sejam da igreja. Porque vão ser uma boa influência na vida dele. Por isso Paulo diz, combate o bom combate da fé. Como é que eu exercito o meu espírito em segundo lugar? Combatendo o bom combate da fé. Me guardando, me protegendo, mas também atacando com a minha fé. Atacando como? Resistindo ao diabo. Não deixando que ele ataque a minha família, os meus filhos, a minha esposa, a minha casa. Estando vigilante nos dias que são maus. Então, irmãos, isto é muito importante, ok? Terceiro ponto, ok? Isto é Abraão, o exemplo de Abraão. Como é que Abraão se fortaleceu? Dando glórias a Deus. Então, como Abraão também, não é? Muito rápido aqui, Abraão é um bom exemplo disto que eu estou a falar. A Bíblia diz que Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Que ele ia ter um filho. Só que ele era casado com uma mulher estéril, que já tinha 90 anos, ele tinha 100. Ok? E a Bíblia diz que Abraão, e está ali escrito em Romanos 4, 17 a 21, diz que Abraão ele recusou-se a olhar para Sara, para o ventre de Sara, porque uma senhora com 90 anos, o sistema reprodutor já não está funcional, já passou pela menopausa, não é? Como nós sabemos. Abraão, a Bíblia diz que não olhou para Sara, nem para o batimento do seu ventre, mas olhou para o quê? Para a palavra de Deus. Ele fortaleceu a sua fé dando glórias a Deus. O que é que ele dizia a Deus? Senhor, obrigado, porque eu sei que a minha mulher vai engravidar e eu vou ter um filho, como tu disseste, sobre a tua palavra. Irmãos, eu acredito, vamos entrar um bocadinho na intimidade de Abraão e Sara. Abraão provavelmente, quando entrava na intimidade com a sua esposa, eles tinham relações. Abraão provavelmente dizia, Senhor, sobre a tua palavra, porque tu disseste que ela iria ter um bebê. Ele não aceitava olhar para o quê? Para os 90 anos da sua esposa. Ele olhava para o quê? Para a verdade que Deus disse. Amém. Então, o que é que aconteceu? Quem é que sabe a história? Abraão, o que é que aconteceu? Sara, com 90 anos, deu à luz o quê? Isaac. Certo? Então, hoje Deus quer te dar à luz muitos projetos, muitos sonhos na tua vida. Tu só precisas, como Abraão, é o quê? Combater o bom combate da fé, dando glórias a Deus, não aceitando a incredulidade. Olha o que é que ele diz aqui. Verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem tentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus.
estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então como é que eu combato o meu combate da minha fé? É estando certíssimo de que aquilo que Deus disse, Deus vai fazer. Sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Se Deus disse, então é. Então, irmãos, eu estou-te a ensinar como é que tu exercitas o teu espírito. Quando estiveres perante um facto na tua vida, Elias, um facto qualquer, ataca o facto com a palavra de Deus. Ataca o facto. Eu ataco, por exemplo, os problemas de saúde. Quando eu estou com uma dor de cabeça, por exemplo, eu não vou logo correr tomar um Benuron. O que é que eu faço? Primeiro, eu ataco a dor de cabeça com o quê? Com a minha fé. Porque a minha fé é uma arma. Então o que é que eu faço? Eu ponho a minha mão na cabeça e digo, em nome de Jesus, eu repreendo esta dor de cabeça e agora eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Se Jesus falou uma figueira, falou ou não falou? Se Jesus falou com uma figueira, se Jesus falou à tempestade, se Jesus falou, porquê é que eu não hei de falar à minha dor de cabeça? Então, o que é que eu faço? Eu oro. Irmão, vou-te dizer, vou ser sincero e digo isto diante de Deus. Se eu tomei na minha vida 1 ou 2 vezes um comprimido para a dor de cabeça, foi muito. E eu já tenho quase 30 anos, irmão. Portanto, já vivi muito. Ok? Eu já tenho 20 em cada perna, não. Irmãos, estão a entender o que eu estou a dizer? Porquê? Combater o bom combate da fé. Agora, nós temos uma dor de cabeça. Ai, então e a tua fé? Jesus diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então tu não, nem sequer tu oras, nem sequer tu exercitas a tua fé. Combate o bom combate da fé. Amém. Então eu oro e o que é que eu faço a seguir? Eu dou glórias a Deus. Eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém, glória a Deus. Deus cura. Quando Deus não cura, porque Ele é Deus, eu também não sou aquele que diz que Deus cura tudo. Quando Deus não cura, amém, glória a Deus pelo Benuron. Então eu vou, agarro o Benuron e digo, obrigado, Senhor, pelo Benuron. E tomo. Também não sou parvo de ficar com dor de cabeça. Irmão, sinceramente, entende o que eu estou a dizer? Verdade. Agora, eu combato o meu combate da fé. Eu uso a minha fé. E posso dizer uma coisa. Deus tem feito. Deus tem feito. Deus tem feito. Deus honra a nossa fé. O que é que diz Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se a fé é o firme fundamento das coisas que eu quero e espero e a prova do que eu não vejo, eu tenho que fazer o quê? Exercer a minha fé, combater o meu combate da fé, ok? Terceiro lugar, qual é então? Ou segundo lugar, combater o combate da fé. Terceiro, confessar a palavra de Deus. Meditar na palavra é uma coisa, confessar é outra. Certo? Terceiro lugar, nós temos o confessar a palavra de Deus. Vamos ler Josué 1:8-9. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmão? O que é que diz lá? Não se aparte da tua o livro desta lei. Irmão, em terceiro lugar, como é que eu exercito o meu espírito? Quando eu confesso a palavra de Deus. Quando eu memorizo a palavra de Deus. Quando eu não só medito, mas confesso. Quando eu oro a palavra de Deus. Irmão, como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Quem é que sabe? O diabo apareceu a Jesus, não foi? E Jesus estava fraco ou forte? Estava aqui num período de jejum de 40, sem comer e beber. Certo? Estava fraco, fisicamente. A Bíblia diz que o diabo aparece a Jesus para o tentar. E como é que Jesus venceu o diabo? Ele confessou a palavra. O que é que ele disse? Deuteronômio 8. Não só do pão viverá o homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Segundo, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro, ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. O Senhor Jesus venceu o diabo através do quê? Da confissão da
palavra. Porquê? O que é que diz Efésios 6? Que a palavra é o quê? A espada. A espada de Deus é a palavra. Então, meu querido, na tua vida, tu tens que falar. Tu tens que ordenar. Como é que Jesus lidava com... Irmãos, eu nunca vi Jesus, antes de fazer um milagre, a orar. Isto é interessante, irmão. Nunca vi. Apenas uma vez Jesus fez isso, antes de ressuscitar Lázaro. Quando ele vai para ressuscitar Lázaro, ele para e ora. E olha a oração dele qual foi. Não foi, Senhor, eu quero... Coitadinho do Lázaro. O Lázaro era meu amigo. Senhor, se tu gostas de mim, levantou-me morto. Não foi esta a oração. Qual foi a oração de Jesus? Pai, o que eu vou fazer... repara, o que eu vou fazer... Eu já tinha decidido. O que eu vou fazer é para que eles creiam em ti. Então, Senhor, toca neles. A oração de Jesus não foi por Lázaro, foi por eles, por os incrédulos, porque ele estava ali cercado de quem? De judeus incrédulos, diz a Bíblia. Judeus que até disseram, curou o cego e não curou o amigo. Grande amigo. Está lá escrito, irmão, vai lá ler na Bíblia, João, capítulo 11, salvo erro. Então, Jesus orou uma vez só, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Sempre que Jesus ia fazer um milagre, ele não orava, ele ordenava. Ele chegava ao pé do cego e dizia, volta a ver. Chegava ao pé do surdo e dizia, Efratá, que significa abre-te. Ele chegava ao pé da menina que tinha morrido e ele diz o quê? Talita cumi, que significa menina, levanta-te. Irmão, o que é que Jesus fazia? Ele confessava. Ele ordenava. Irmão, como é que eu exercito o meu espírito? Através de confessar a palavra de Deus. Através de dizer, Senhor, a tua palavra diz isto. Eu declaro a tua palavra. Eu oro a tua palavra. Quando eu me levanto triste, irmão, da cama, também acontece às vezes. Sabes que ser pastor não é fácil, irmão. E às vezes a gente levanta-se mais tristes, mais desanimados. Sabes o que é que eu ordeno a mim mesmo? A alegria do Senhor é a minha força. Porque estás abatido, ó minha alma. Crê no Senhor. Porque ainda o louvarás. Estás a entender o que eu estou a dizer? Irmão, confessar a palavra. Porque a palavra de Deus é o quê? É espada. A palavra de Deus é o quê? É espírito e vida. A palavra de Deus é o quê? É a própria presença de Jesus. Jesus não é a palavra. Então quando eu confesso a palavra, eu estou a fazer o quê? Eu estou a trazer quem? Jesus ao meu problema. Então, neste sentido, irmãos, vamos ficar por aqui hoje. Está bem, que eu não quero demorar muito. Mas eu queria que tu ficaste com estes 3 exercícios na mente. Primeiro, meditar na palavra e moldar a tua vida à palavra. Segundo, combater o bom combate da fé. Terceiro, confessar a palavra.